Hoje eu quero trazer para você uma palavra de Deus para você refletir a respeito de muitas coisas da sua vida. O que acontece? Muitas vezes nós recebemos tantas bênçãos de Deus. Eu posso dizer aqui que não existe uma pessoa sequer que não tenha recebido pelo menos uma bênção de Deus. O Senhor Deus tem sido bom conosco. O Senhor Deus tem sido maravilhoso. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Deus tem usado a sua misericórdia e tem nos abençoado. Tem pessoas que têm lindos testemunhos para contar. Pessoas que estavam desenganadas pela medicina e foram curadas. Pessoas que estavam na falência, numa miséria terrível, chegaram na igreja e foram abençoadas. Casamentos que estavam destruídos foram recuperados pelo poder de Deus. Vidas que estavam perdidas no vício da maconha, da cocaína, do álcool, e foram resgatadas no poder de Deus. Agora, por que o Senhor Deus fez todos esses milagres na nossa vida? Por quê? Será que Ele fez isso só por fazer? Nós precisamos entender o porquê de Deus ter operado esses milagres na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque de repente você já recebeu uma bênção e você não entendeu por que você recebeu essa bênção. Lá no livro de Salmos, no capítulo 56, versículo 12, tem algo muito importante sobre isso. Salmo 56, versículo 12. Salmo, capítulo 56, versículo de número 12. É o maior livro da Bíblia, os Salmos. Se você abrir a Bíblia bem no meio, você encontra. Está escrito assim, preste bem atenção. Os teus votos estão sobre mim. Essa palavra votos aqui, ela significa promessas. As promessas de Deus, elas estão sobre nós. Cada uma delas estão sobre nossas vidas. Nós precisamos fazer uso delas. Os teus votos, ou seja, as tuas promessas estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graça, ou seja, eu te agradecerei, eu te louvarei. Pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Olha o que o servo de Deus diz aqui. Ele diz no verso 13, que o Senhor Deus livrou a alma dele da morte. Olha que grande bênção que ele recebeu. Ele recebeu esse livramento, onde o Senhor livra a alma dele, ou livrou a alma dele da morte. E não apenas isso, mas a Bíblia também diz, como também os meus pés de tropeçarem. Além de Deus ter livrado da morte, Deus livrou os pés dele de tropeçarem. Nos nossos dias, como o inimigo coloca tropeço no nosso caminho. E às vezes ele usa até pessoas para fazer isso, para colocar tropeço no nosso caminho. E ele livrou o Davi. Mas por que ele livrou? Ele responde, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Olha só, tudo isso Deus fez na vida dele,
com o objetivo de que ele andasse diante de Deus na luz dos viventes. Tem muita gente, como eu disse, elas receberam bênçãos de Deus, mas elas não estão andando diante de Deus. Não estão vivendo a vida diante da presença de Deus. Muito pelo contrário, estão se entregando aos prazeres da vida, ao pecado, estão desobedecendo a Deus. E na verdade não foi para isso que Deus deu essa vitória para você. Não foi para que você continuasse no caminho errado. Hoje pela manhã, eu contei parte do meu testemunho aqui. Já contei algum tempo atrás, quando Jesus me curou de paralisia facial. Não vou contar toda a história para você não, só vou resumir. Eu fui numa reunião depois de fazer tratamento de 3 meses de fisioterapia, choque no rosto, e não adiantou. E numa reunião que era feita no quintal da casa de uma pessoa, a casa dela ficava bem no fundo e na frente aquele quintal, aquela terra batida. Eles pregavam ali uma estaca, um pedaço de madeira aqui, outra aqui, colocavam uma tábua por cima para fazer banco, para a gente sentar. Era um lugar simplesinho. E o pastor disse assim: olha, você que precisa de oração, dê um passo à frente. Eu usava um lenço que a minha boca escorria muita saliva, que eu não conseguia conter a saliva por causa da paralisia facial, a boca veio quase até a orelha. E ele disse: vem aqui à frente, você quer oração? Eu fui. Ele orou, naquela hora eu chorei bastante, senti aquela tristeza, mas depois da oração veio alegria no coração. Aí fui embora para casa, no dia seguinte tinha que trabalhar. Quando eu chego diante do espelho, eu vou escovar dente agora e vou dormir, no dia seguinte eu tenho que trabalhar. Para minha surpresa, na hora que eu tiro aquele lenço, meu rosto estava completamente normal, completamente curado. Não tinha mais nada. Irmão, aquele milagre eu entendi. Eu entendi que Deus estava mostrando o sinal dele na minha vida, para que eu andasse diante dele, não abandonasse mais ele de jeito nenhum. Daí no domingo seguinte eu disse para minha mãe, que foi ela que me levou à igreja: mãe, eu quero ir lá na igreja Sé, lá do centro de Ribeirão Preto, né? E fui. O pastor pregou, naquele dia eu aceitei Jesus, dei minha vida para Jesus. Estava começando um seminário preparatório para quem queria fazer a obra de Deus. Eu dei meu nome para fazer o seminário. Com menos de 2 anos eu estava morando na igreja, fazendo a obra de Deus. E hoje estou aqui já praticamente quase 30 anos já no caminho de Deus, fazendo a obra do Senhor. Mas eu entendi o porquê de Deus ter me curado daquele mal. Eu entendi o porquê que Ele me curou daquela paralisia facial. Foi para que eu andasse diante dEle, na presença dos viventes, na luz dos viventes. Tem gente que não caiu a ficha ainda, não caiu na real, que aquele sinal que Deus mostrou na sua vida, lhe dando uma bênção, lhe trazendo uma cura, um livramento, foi para mostrar que Ele existe. É a mesma coisa dele estar dizendo a você: eu sou Deus. Eu sou Deus na sua vida. É a mim que você deve seguir. Mas nós não atentamos para isso. Recebemos e não entendemos o porquê de termos recebido ou de termos sido abençoados. Se nós fôssemos colocar aqui, nessa igreja, todas as pessoas que já passaram aqui, que foram abençoadas, nós teríamos que construir um templo 5 vezes maior do que esse. Porque muita gente já foi abençoada nesse trabalho. Mas muita gente. Só que eu estou aqui, hoje está completando, se não me falha a memória, 1 ano e 6 meses. Agora,
Nesse 1 ano e 6 meses eu já vi tanta coisa linda acontecer na vida das pessoas. Mas nem todos permanecem na presença de Deus. Nem todos entenderam o porquê que Jesus fez aquela obra. O salmista entendeu. Ele diz: tu me livraste a alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos viventes. O Senhor fez tudo isso para eu andar diante de Ti, para não te abandonar mais, para eu permanecer firme com o Senhor. É por isso que Deus te abençoa, entenda isso. Por isso. Abra sua Bíblia agora no mesmo Salmo, no mesmo livro de Salmo, agora no capítulo 50. Salmo 50, verso 15. Salmo 50, versículo de número 15. Olha o que está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que coisa linda, né? Vamos entender isso aqui. Então nós temos aqui uma direção de Deus. Se você está no dia da angústia, está enfrentando um problema, está passando por uma adversidade, Ele diz: invoca-me. Invoca-me nesse dia de angústia. Ele diz: eu te livrarei. Quantas vezes você, no momento de angústia, você, no momento de tribulação, você invocou a Deus naquela angústia, e Deus te livrou. Ele fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa. Porque ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Aí ele diz: e tu me glorificarás. Agora que eu recebi o livramento, eu tenho que procurar glorificar a Deus. Eu não glorifico a Deus apenas com palavras, mas também com o meu testemunho, com o meu comportamento, com o meu jeito de ser. Há muitas pessoas que não deveriam nem falar que são cristãs, porque é uma vergonha para o Evangelho. Se comportam como se fossem pessoas que não conhecessem a Jesus. Mentem, enganam, trapaceiam. São pessoas que tratam e não cumprem, não honram a palavra. Mentem descaradamente, não chega a ficar vermelho mais. Não está glorificando a Deus com a sua vida. Eu preciso glorificar a Deus com o meu testemunho. Eu estava na angústia, eu clamei, eu invoquei a Deus, Ele me livrou, e agora Ele diz: tu me glorificarás. Eu preciso glorificar a Deus com a minha conduta, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Irmão, nada acontece por acaso. Às vezes o cidadão, ele está numa pior, e ele coloca a culpa em todo mundo. Mas ele não reconhece que o maior culpado é ele. Ah, porque é o fulano que é culpado, o Bertrano que é culpado, e vive pondo a culpa nos outros. Irmão, se você andar na presença de Deus, for zeloso do bem, não vai ter ninguém que te faça mal algum. Ainda que tente fazer o mal que eles tentarem fazer, Deus fará com que este mal se torne bênção na sua vida. Mas as pessoas querem viver sem compromisso. É igual o rapaz que namora com a moça, diz para ela: eu te amo, você é tudo para mim. Aí ela diz: ah, é? Então vamos nos casar. Nos casar.
Se casar, não. Quer dizer, ele ama, ele gosta, mas ele não quer compromisso. Tem gente assim. Já foi abençoado, gosta de Jesus, gosta da igreja, mas não quer compromisso. Não quer levar a coisa a sério. Não quer glorificar a Deus com a sua vida. Quando o Senhor Jesus, ou melhor, quando o Senhor Deus, Ele mandou um anjo até Maria, e a Maria falou acerca do plano da salvação, que ela daria luz ao menino Jesus. E ela disse: como se dará isso, Senhor? Sendo que eu ainda sou virgem, não me deitei com homem algum. Aí o anjo falou: olha, o Espírito Santo virá sobre ti, te envolverá, poder do Altíssimo e tal. Aí o anjo também disse: olha a sua prima Isabel. Olha para ela. Ela não podia engravidar e ela já está para dar à luz. O que o anjo fez? Deus usou o testemunho de Isabel, prima de Maria, para mostrar para Maria que Deus faz milagres. Irmão, Deus quer usar hoje o seu testemunho para mostrar para aqueles que não creem em Jesus que Deus faz milagres. Deus quer mostrar. Deus quer mostrar para aquela pessoa incrédula, para aquele ateu, que Deus existe, que Ele existe. Tanto existe que Ele curou, que Ele abençoou, que Ele deu a vitória diante de uma adversidade, diante de uma luta que você enfrentou. Mas nós não entendemos. Glorificar a Deus é você ser referência. É você ser referência para aquele que não crê, para que eles passem a crer no Evangelho. Quando o Senhor Jesus salvou a mulher samaritana, a Bíblia diz que os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Era considerado como uma classe inferior pelos judeus. A mulher samaritana falou para os samaritanos quão grandes coisas o Senhor Deus havia feito por elas. E a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Meu irmão, muita gente vai crer em Jesus pelo seu testemunho. Muita gente. É preciso. Isso é glorificar a Deus. É quando você procura andar em retidão, de acordo com a palavra de Deus. É quando as pessoas olham para você e vê o antes e o depois. Vê que você não apenas recebeu o milagre, mas você tem testemunho. Porque recebeu o milagre, eu já vi gente ser curado, mas que estava no adultério. Ah, Jesus cura, porque não tem nada a ver, é a fé da pessoa. E a pessoa ser curada ainda continuar no adultério. Quer dizer, ao invés dela consertar a vida, glorificar a Deus consertando a vida, continuou no adultério. Eu já vi pessoas ser tiradas lá da mesa de cirurgia, Jesus curar, tirar a pessoa a pessoa desenganada, de Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou mudar a minha vida, eu vou endireitar a minha vida, vou casar com meu marido, porque eu vivo com ele já há tantos anos, mas sei que eu estou errado, não sou casada no civil, nem também na igreja, eu vou consertar. Jesus curou. Até hoje a pessoa está desse jeito. Não está glorificando a Deus, não endireitou a vida. De repente, esse é o seu caso, meu irmão. Esse é o seu caso. Será que você é aquele que quer a bênção, mas não quer o abençoador? Só que a pessoa que age assim, me perdoa a expressão, ela é bobinha. Porque é melhor ter o abençoador, que é aquele que gera a bênção, do que só a bênção. Quando eu tenho o abençoador dentro de mim, que é o que gera a bênção, dentro de mim eu tenho uma fonte de vida.
tem a fonte das bênçãos. Mas as pessoas não entendem. É preciso entender que o milagre que Deus fez é que, primeiro, andemos diante dele na luz dos viventes e o glorifiquemos na nossa conduta, no nosso comportamento. Porque dizer que é cristão e viver fora da palavra não adianta. Como eu disse antes, tem pessoas que não deveriam falar que são cristãs, não, deveriam falar que é do capeta mesmo, né? Pastor, Deus me livre. É verdade, porque vive no erro, até envergonha a classe, né? Até envergonha, porque dizem que são, mas procede como se tivesse 7 capetas nas costas. Tem gente que é mal, irmão, mal mesmo. Só quer saber de fazer coisa errada, de prejudicar o próximo, de puxar o tapete dos outros. É maldoso, maligno. E aí fala, eu sou crente. Um dia eu contratei uma pessoa para fazer um serviço e paguei metade do trabalho. O cidadão nem começou o serviço não, ó, sumiu. Aí eu encontrei com ele, falei, rapaz, você não tem vergonha na cara não, rapaz? Você sumiu com o meu dinheiro, não veio fazer o serviço? Não, pastor, o senhor sabe que eu também sou crente. Eu falei, só se você crê no capeta, porque em Deus você não crê não. Porque se você cresce em Deus, você não faria isso. Não, pastor, está escrito que o senhor tem que perdoar 70 vezes 7. Ainda usa a Bíblia. Eu falei, está escrito que você tem que ser honesto e cumprir com o seu dever também. Tem gente que vive na pouca vergonha, na sem vergonhice, e usa a Bíblia Sagrada ainda para tentar se esconder, para tentar ocultar o erro dele. Você sabe, você tem que perdoar 70 vezes 7. Eu falei, você sabe que você tem que ser honesto, cumprir com a sua palavra. Também está escrito que a gente tem que ser assim. Aí a pessoa cita a Bíblia, fala que é crente, né? Vira até anjo na hora. Cresce pena, as asas, né? Vira até anjo. Mas é uma vergonha para o Evangelho. Meu irmão, que você não seja essa vergonha para o Evangelho. Que você seja de Deus aqui na igreja, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, que você procure glorificar a Deus com a sua conduta, com o seu comportamento. Amém?